Boa noite a todos. Talvez o barulho do microfone assusta mais, né? É um privilégio, é um prazer estarmos juntos nessa noite, poder pensar um pouco com respeito à palavra do Senhor, poder meditar naquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Eu gostaria de pensar no livro, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos Efésios, pensar no primeiro capítulo. Eu, particularmente, é um texto que sempre li, né, desde a minha conversão, e sempre gostei muito do tema tratado aqui pelo apóstolo Paulo, da forma tão clara como ele aborda, as palavras simples, fácil entendimento, que ele trata aqui neste livro. É um fato que várias pessoas têm pensamentos um pouco diferentes a esse respeito, né, tem umas interpretações um pouco diferentes com os textos que nós vamos ler nessa noite, mas, de fato, eu nunca enxerguei com outro prisma e com outro olhar da forma como que nós vamos pensar aqui nessa noite, nesse texto. Efésios, capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 14 versos e vamos ver se conseguimos pensar nesses versos dentro desse tempo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho, que nos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Amém. Que o Senhor, de fato, possa nos abençoar na meditação, nos pensamentos da sua palavra nessa noite. Bom, essa carta é uma carta muito rica, né, em conteúdo, né, muito rica em ensino, tanto para as vidas pessoais, como para a vida coletiva, como para o andamento da igreja e do corpo. É claro, quando a gente vai fazer uma leitura de uma carta, o primeiro passo para uma interpretação é ter a ideia, é ter o conceito de que a carta foi escrita para uma igreja, ou uma pessoa em específico. Nesse caso, foi escrito para um corpo, para uma igreja local. Então, Paulo jamais tinha a ideia, ele jamais passou na cabeça dele que em 2022 estaríamos aqui, lendo a sua carta e meditando nos princípios e nos ensinos que ele transmitiu aos irmãos de Éfeso, há mais de 2.000 anos atrás, né, aproximadamente. Por quê? Nós temos que ter isso em mente, para a gente entender que ele está tratando com uma localidade. Ele tinha como objetivo principal conversar com aquela igreja, se comunicar com aquela igreja local. A igreja era uma igreja que Paulo já havia visitado anteriormente, e agora ele está escrevendo uma carta porque ele recebeu notícias dessa igreja, né? E através dessas notícias, então, ele vai escrever essa carta. Ele tem o objetivo de confortar, ele tem o objetivo de ensinar, ele tem o objetivo de estimular aqueles irmãos a permanecer firmes na fé e no testemunho que eles estavam dando ali. As notícias foram boas.
ele ficou alegre, ele ficou feliz ao ouvir as notícias que vieram da igreja de Éfeso. Um contexto histórico, a carta de Colossenses e Efésios, elas foram escritas basicamente na mesma época, no mesmo período e provavelmente juntas. Porque quando lemos a carta, nós vemos que foi o mesmo mensageiro que levou a carta aos Colossos e também o mesmo mensageiro que levou a carta aos Éfesos. Outra indicação importante é que os textos se assemelham muito. Aproximadamente mais de 55 versos se repetem nas duas epístolas. Então, dá a entender que as cartas foram escritas ao mesmo tempo, né, e entregues de forma simultânea às duas igrejas, né, ou uma e posteriormente a outra. O tema entre uma e outra se entrelaça, né, é muito junto às duas cartas. Quando Paulo recebeu a carta aos Colossos, havia um problema na igreja local, umas pessoas estavam pregando, estava causando uma confusão com respeito à pessoa do Senhor Jesus Cristo, e Paulo então escreve a carta aos Colossos defendendo a grandeza do Senhor Jesus Cristo, deixando bem claro que o Senhor Jesus Cristo é Deus, mostrando a supremacia do Senhor Jesus Cristo. Em Éfeso, então, a carta também contém grande parte dessas verdades, só que ela aprofunda em temas, em princípios que não foram tratados em Colossos. O objetivo principal da carta, se nós formos olhar a divisão básica dessa carta, nós vemos que, a princípio, Paulo, então, começa apresentando nos 3 primeiros capítulos da carta a unidade do povo de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Então, ele deixa bem claro que em Cristo nós nos unimos. E se nós nos unimos em Cristo, nos tornamos uma igreja. O restante da epístola, então, Paulo vai tratar por quê que Deus escolheu agora para o povo dele viver como uma igreja. Quais são os planos de Deus para isso? Por que Deus traçou esse plano? Qual que é o objetivo de Deus ter formado, ter idealizado a igreja? O que Deus espera da igreja? Como que essa igreja vai trabalhar? Como que essa igreja vai produzir? Como que essa igreja vai frutificar? E Paulo, então, vai desdobrando esses assuntos e esclarecendo a razão, os planos e propósitos de Deus para o povo de Deus em viver numa comunidade, num grupo chamado igreja. Né? Se fôssemos pensar em dividir basicamente a epístola, nós conseguimos dividir dessa forma. Sem entrar muito em detalhes, em quando foi escrito, se foi Paulo mesmo que foi escrito, e tantas outras contradições que nós vemos, pensamentos a respeito dessa carta, vamos tratar conforme o texto nos aborda, nos apresenta. Então, Paulo, sendo o autor da epístola, endereçado à igreja de Éfeso, né? Ele começa dizendo que ele é um apóstolo de Cristo. Nessa afirmação, nessa apresentação, Paulo está querendo dizer o quê? Qual que é o objetivo dele falar que ele é apóstolo? Né? Primeiro, ele está querendo deixar bem claro que ele pertence a Cristo. A sua vida não é propriamente sua. Antes, ele é um servo de Cristo. Ele é um servo de Deus. Está ali se apresentando, se colocando na posição de servo. Está se apresentando como um enviado de Deus. Deus o colocou naquela posição. Não foi Paulo que conquistou aquela posição. Não foi mérito do apóstolo Paulo estar naquela posição. Ele não está ali porque ele alcançou, ou porque ele mereceu, ou porque ele se tornou digno de alguma coisa. Não. Deus o colocou nessa posição. Deus o tratou, Deus o comissionou para ser um apóstolo, né? Ele dá a entender, né, que todo o poder, que toda a autoridade que foi investida nele veio da pessoa de Deus. Deus o revestiu de autoridade. Deus lhe deu o poder. Deus lhe deu a condição para exercitar o seu papel, para exercitar o seu apostolado, né? Ele frisa isso muito bem nos 2 primeiros versos que nós lemos, né, que o seu apostolado é vontade de Deus, não é da sua própria vontade. Por que estamos pensando nesses 2 primeiros versos, então? É porque nós, naturalmente, como homens, nós gostamos de nos engrandecer, de exaltar, quando assumimos algum tipo de posição, quando assumimos algum tipo de papel. E Paulo está falando, não,
não é desta forma que o reino de Deus funciona. Ninguém está num cargo porque merece, ninguém está numa posição porque é digno daquela posição. Antes, Deus o colocou, antes, Deus o revestiu para estar ali. Então, uma glória, o orgulho de conseguir, de conquistar, de estar em alguma posição, não deve existir dentro da igreja, na vida de uma pessoa salva. Antes, ele tem que entender que tudo veio de Deus. Foi Deus quem o deu, foi Deus quem colocou naquela posição. Nós temos a ideia que se uma pessoa, se ela é um pastor, ou se ela seja lá intitulado como presbítero, ou seja lá intitulado como pregador, como missionário, ou outro título, outra posição que você possa pensar, nós temos a ideia que aquilo foi um mérito, que aquilo é a honra daquela pessoa. Não, Paulo está dizendo, não, Deus me comissionou, Deus me colocou nessa posição. Eu não sou digno, eu não sou merecedor de estar aqui, mas Deus me revestiu de autoridade, mas Deus me permitiu estar aqui, foi Deus quem me colocou nesta posição. A autoridade vem de Deus. Dado a apresentação do apóstolo, então ele começa nos versos capítulo 1, dos versos 3 até o verso 4, ele vem falar da eleição, de como Deus escolheu a raça humana, o ser humano. E a ideia do apóstolo Paulo, quando apresenta a eleição de Deus, é estar pensando no contexto geral. Eu gostaria que você parasse para analisar um pouco agora. Pense bem. Olhe para todo o universo que existe ao seu redor. Se nós temos a concepção de que existe um Criador que formou todas as coisas, por que então Deus criou todo o universo? Infinitas estrelas que um homem não consegue contar, planetas que não se sabe nem o número de tantos que existem, e dentro de toda essa grandeza do universo, Deus criou a Terra, aonde nós estamos vivendo, e aqui Deus criou uma diversidade fantástica. Comece a pensar em tudo que você conhece como obra de Deus: água, terra, o sol, o ar, as nuvens, mares, rios, oceanos, continentes, ilhas, pedras, areia, todo tipo de material que você conheça, metal e tudo que existe. Olha a grandeza da diversidade de tudo que Deus criou. E aí nós começamos a olhar a diversidade de tudo que Deus fez dos animais, do reino dos animais. Olha quantos animais Deus criou, uma infinidade e uma variação enorme dentro das espécies dos animais. E depois de Deus ter criado e ter formado tudo isso, Ele criou um homem ainda. E cá estamos nós. E a pergunta é, por que Deus fez isso? Para que Deus criou tudo e tantas coisas assim? Qual é a razão de Deus ter feito tudo isso? E Paulo disse, na infinita sabedoria de Deus, Deus nos escolheu criar, Deus nos escolheu fazer, Deus quis fazer o homem da forma como o homem é, e Deus escolheu o homem, Deus predestinou a raça humana para estar junto com Deus. Deu para entender a grandeza do que o apóstolo está apresentando aqui? Dentro de todas as coisas que Deus criou, dentro de tudo que Deus criou, dentro do infinito poder de Deus, você sabe quem que Deus escolheu para estar ao lado dele? Você. Eu. Olha a grandeza de Deus, olha o poder de Deus, e Deus me escolheu para estar ao seu lado. Deus te escolheu para estar ao seu lado. Deus predestinou, Deus organizou, arquitetou, Ele planejou
Ele elegeu o homem para estar na sua presença. Deu para entender a grandeza que é isso? Deu para raciocinar? Eu vou inverter um pouco a história para a gente entender o que o apóstolo está querendo mostrar aqui, a ideia que ele está querendo nos apresentar. Bom, nós sempre discutimos e brincamos muito, é fácil gostar de coisas boas, não é verdade? Ora, gostar de uma boa comida é fácil. É fácil você escolher uma boa comida para gostar. Se você tiver opções para comer, é fácil você escolher aquilo que é bom para você comer. É muito fácil gostar daquilo ali. É muito fácil o homem escolher Deus, porque Deus é o que há de melhor, é o que há de mais excelente. É fácil demais o ser humano querer estar junto com Deus. Mas a história não é essa. A história é que Deus escolheu o homem. Foi o inverso. Deu para entender a grandeza do que isso se torna? Quem é o homem diante de Deus? Nada. Quem nós somos diante do Senhor? Nada. Nós somos extremamente insignificantes no meio de tanta grandeza da obra e da criação de Deus. Nós não somos nada. E Deus nos escolheu. Deu para entender a grandeza disso? A grandeza da obra, a maravilha da obra de Deus? Foi Deus quem escolheu o homem. Não o homem quem escolheu Deus. A situação está ao inverso do que naturalmente nós pensamos. E aí está a grandeza do Evangelho. E aí está a grandeza da graça de Deus. Deus escolheu o homem. E Paulo então começa a descrever essa eleição, né? Ele fala, ele jamais pensou, né, na grandeza, ele jamais entendeu a grandeza de Deus quando ele olhou para Deus e viu Deus escolhendo o homem, e viu Deus escolhendo a raça humana. É uma generosidade, é uma compaixão, é um amor de Deus que nós não conseguimos entender. Como que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu infinito poder, escolheu o homem para estar ao seu lado. Ele poderia ter criado outras legiões de anjos. Ele poderia ter criado outros seres celestiais muito melhores, mais aperfeiçoados, mais sábios. Mas ele escolheu o homem. Aí está a grandeza da criação, a grandeza da eleição, da predestinação que Deus nos colocou. E qual que é o propósito disso então? No verso 3, o Paulo fala, qual que é o propósito que Deus nos escolheu? Para que fim que Deus nos elegeu? Qual que é o porquê que Deus escolheu o ser humano? Deus nos escolheu para sermos santos, sem mancha, sem culpa. Às vezes nós lemos esses versos e isso parece algo simples, e nós não paramos para meditar na grandeza das palavras descritas aqui. Quem é santo? Deus. Deus é a excelência da santidade. Deus é a totalidade da santidade. Você quer descobrir a beleza da santidade? Você quer descobrir a grandeza do que é a santidade? Olhe para Deus. E você vai ver a grandeza, a beleza, a excelência da santidade na pessoa de Deus. E Deus escolheu eu, e Deus escolheu você para que sejamos como Ele é, santo, da mesma forma com que Ele é. Paulo está dizendo, Deus escolheu um homem que não tinha valor, que não tinha serventia nenhuma, um ser completamente insignificante, um ser manchado e marcado pelo pecado, e Deus está me elevando ao seu próprio padrão. Deus está me elevando à sua própria essência, que é santidade. Deus me tirou do inferno, Deus me tirou da morte, Deus me tirou de um lamaçal de pecado e está me elevando à posição de santidade, como o próprio Deus é. Dá para entender, dá para meditar e raciocinar na grandeza que isso representa nas nossas vidas? Deus
está me colocando no mesmo padrão que Ele é, santo. Deus me elegeu, Deus me está me colocando. O propósito da eleição é levar o homem ao padrão que o próprio Deus é, completamente santo, sem mancha, sem culpa, sem nenhum defeito. Lembra do animal quando ele era selecionado para ser sacrificado? Ele deveria ser posto à parte, examinado por um período de tempo, até que fosse verificado que ele não tinha mais defeito nenhum, que ele não tinha nenhum problema físico, e então ele era levado ao sacrifício, porque somente aquilo que era perfeito era sacrificado, somente aquilo que não tinha defeito, não tinha problemas, era sacrificado para Deus. E Deus está me colocando justamente nessa posição de puro, perfeito, sem mancha, sem defeito, sem pecado. Paulo está falando, olha, entenda a grandeza do que Deus nos está propondo. Entenda a grandeza da onde Deus nos está levando. E Paulo fala, ele continua descrevendo o propósito de Deus. E como se isso fosse pouco, que já é grande demais, nos versos 5 e nos versos 6, Paulo apresenta que ainda nós somos colocados como os seus próprios filhos, como filhos por adoção. Deus nos está levando a uma posição extremamente alta. E além de tudo isso, Deus ainda nos está colocando na posição de seus filhos. Em Cristo Jesus, somos filhos de Deus, co-herdeiros com o Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus é fabuloso. O plano de Deus é incrível. Nós não conseguimos compreender na totalidade a grandeza do plano de Deus para a raça humana, para o ser humano. Ele ainda ele fala que nos versos 7, no verso 8, a ideia de que nós somos redimidos, né? Nós somos comprados, nós somos libertados, nós somos conquistados pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, no qual nós temos, né, o perdão, no qual nós temos a redenção, no qual nós somos colocados na posição de sábios, né? Quando o apóstolo Paulo está tratando a salvação, a grandeza da salvação, a grandeza da posição que nós temos em Cristo Jesus, ele está dando o sentido de que nós fomos, Deus nos deu, Deus nos abençoou com a sua sabedoria, né? Algo que era tanto almejado nos tempos antigos, né? Algo que era tanto elogiado, tanto valorizado, e em Cristo Jesus, Deus nos abençoa, Deus nos dá esse dom da sabedoria através do Senhor Jesus Cristo também. Ele fala também de duas palavras, né? Interessante, ele vai usar a expressão graça, né? Deixa eu só achar o verso aqui. Okay. Eu estou usando uma... Ok, verso 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. E é interessante quando nós pensamos nessa palavra, em um texto, em um assunto tão abordado pelo apóstolo Paulo, dentro dessa carta e de outras cartas que ele trata, né? Essa palavra graça, quando nós lemos a princípio, nós pensamos naquilo que é de bom, né? A palavra tem essa raiz de bondade. A palavra, ela tem essa essência, né, de amor, de bondade, e de fato ela exprime realmente isso. Mas ela trata muito mais do que isso, né? Quando o apóstolo Paulo fala da graça, ele não fala simplesmente
daquilo que Deus nos está dando, aquilo que nós não merecemos, né? Nós não merecemos a salvação, mas através da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, nós temos a salvação. Mas ela imprime uma essência muito maior do que essa, né? O apóstolo fala que através da graça de Deus nós temos toda sorte de bênçãos, coisas que jamais nós imaginamos, coisas que nós jamais almejamos. O ser humano, ele pode trabalhar, e aqui nesse mundo nós podemos conquistar várias coisas, né? E nós podemos conquistar casa, carro, emprego, e tudo que você possa imaginar aqui. Mas nós jamais podemos alcançar bênçãos, nós jamais conseguimos alcançar benefícios celestiais, nós jamais conseguimos alcançar por méritos próprios nenhum dom que sequer que seja. Mas a graça de Deus nos abençoa com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós recebemos bênçãos das quais nós nem imaginamos, pela graça de Deus. Nós somos colocados numa posição extremamente alta e elevada. Nós temos o privilégio, a riqueza, a grandeza de ter o poder de Deus dentro de nós, o seu Espírito habitando em nós. Nós temos poder, nós temos autoridade que nos foi dada através de Deus. E um Espírito que trabalha, que atua dentro de nós. Dons que nós jamais poderíamos imaginar, capacidades que jamais poderíamos imaginar, que Deus nos dá através do Senhor Jesus Cristo. Uma graça na qual nós não compreendemos na sua totalidade, porque se fosse para escrever todas as bênçãos, toda a riqueza que nós herdamos através do Senhor Jesus Cristo, seria difícil enumerar, seria difícil mensurar tudo aquilo que nós herdamos e ganhamos através do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos uma vida, nós vivemos uma ideia, uma época em que a igreja tem menosprezado demais aquilo que nós ganhamos e conquistamos de Deus. Nós vivemos aqui no mundo querendo conquistar as coisas que este mundo pode oferecer, né? E nós nos esquecemos de olhar para os céus, olhar para Deus e ver aquilo que nós já ganhamos, aquilo que nós já herdamos, a posição que Deus nos coloca, a posição extremamente elevada que Deus nos coloca. Se fôssemos olhar para o prisma no qual Deus nos está vendo, na posição, naquilo que Ele já fez por nós, naquilo que Ele já conquistou por nós, nós iríamos entender os planos de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Deus nos elegeu para vivermos num corpo, e a ideia da carta é falar que tudo se converge na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Qual que a ideia que o apóstolo está exprimindo então? Voltamos aos pensamentos que nós iniciamos lá. Qual que é a razão de tudo isso existir? Todo o universo, tudo que Deus criou e tudo isso existir. Qual que é a razão de eu existir e de você existir? Olha para o mundo. O ser humano nasce, cresce, ele adquire um certo conhecimento, e aí ele começa a trabalhar, e aí ele começa a produzir, juntar riquezas, e logo ele morre. Casa, reproduz, e logo ele morre. Qual que é o sentido de tudo isso? Há sentido nessa vida? Há sentido do mundo existir? Há propósito de tudo isso? Nada disso teria valor nenhum se não fosse a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas em Cristo, tudo o que existe no universo se converge nele. Cristo é a pedra angular, Cristo é a essência de tudo isso existir, e Cristo faz tudo o que existe ter sentido. Em Cristo, a nossa existência faz sentido. Em Cristo, nós somos elevados a uma posição altíssima. Em Cristo, nós somos feitos conforme o nosso Deus é. Em Cristo, nós somos colocados na posição
de filhos. Em Cristo nós temos uma vida eterna. Em Cristo a nossa vida faz sentido. Tudo converge na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo está direcionado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele dá sentido em tudo. Em toda a existência, em toda a criação, ele faz sentido na minha vida, na sua vida. Em Cristo, a igreja tem sentido. Qual que é o propósito de Deus criar a igreja? O apóstolo Paulo descreve muito bem, se não me falha a memória, no capítulo 4, que nós somos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é Cristo nessa terra. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão corpo na carta de Éfeso, é justamente isso. Nós somos eleitos, nós somos convocados, nós somos direcionados a viver como Cristo. O nosso papel, a igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo foi elevado aos céus, mas a igreja é a representação viva do Senhor Jesus Cristo. Nós somos os pés do Senhor Jesus Cristo nessa terra, nós somos as mãos do Senhor Jesus Cristo, nós somos os olhos, nós somos a boca do Senhor Jesus Cristo. O mundo deveria olhar para a igreja e ver Cristo. A igreja foi eleita para ser a representação viva, física do Senhor Jesus Cristo. Essa é a ideia, esse é o propósito de Deus eleger a igreja a estar aqui nessa terra, a andar, a viver como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós somos colocados, nós temos o privilégio de anunciar as palavras do Senhor Jesus Cristo. Nós somos colocados, dados dons e poderes para transmitir a verdade, para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Deveríamos ser diferentes de tudo o que existe neste mundo. A palavra santo aqui é justamente diferente. E a igreja foi eleita para ser santa, diferente. Deveríamos ser o povo diferente nessa terra em todo o aspecto, em todo o sentido. Seja no trabalho, seja na escola, seja em casa, seja na vizinhança, deveríamos ser completamente diferentes como Cristo é. Mas, infelizmente, temos nos misturado no mundo e temos tido a vontade de sermos como o mundo é. Temos as mesmas ideias, os mesmos valores, os mesmos princípios, ao invés de termos os valores e princípios do Senhor. Perdemos o conceito da grandeza e do privilégio que é sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. A grandeza da posição que Deus nos coloca da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O propósito de sermos a sua testemunha fiel neste mundo. O mundo deveria olhar para a igreja e ver a essência, as características do Senhor Jesus Cristo representadas de forma clara e nítida através da igreja, através da minha vida, através da sua vida. Para isso, Deus nos deu uma salvação extremamente grande, que nos tirou do pecado, nos tirou da prisão do pecado, nos libertou da condenação do pecado, nos elevou a uma posição singular, assim como Deus o é, nos colocando na posição de santos como Deus o é. Pela graça de Deus, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos celestes, para sermos a sua testemunha fiel, viva e verdadeira. Quando a palavra paz, que ele usa na introdução e depois nos outros textos, vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, quando nós pensamos na palavra paz, nós temos a ideia de que a palavra transmite somente o aspecto físico, somente no sentido de tranquilidade. Quando nós pensamos em paz, nós pensamos no aspecto de tranquilidade, mas não é essa a raiz da palavra no original.
A palavra exprime que na nossa vida, Deus nos está dando a capacidade de vivermos como homens de verdade, né? Deus nos está dando a capacidade de vivermos como Ele planejou, como Ele organizou, como Ele almejou, como Ele predestinou. Nós temos a capacidade em Deus de vivermos como Cristo é. Independente da situação que está ao nosso redor, nossa vida pode se tornar um caos. A nossa vida é uma guerra ferrenha contra o pecado constante. Mas a paz sempre estará ali, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à turbulência, mesmo em meio à tempestade, ainda conseguimos viver conforme Deus organizou, conforme Deus predestinou, vivermos como homens de verdade. Em outras palavras, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem motivo para viver, a nossa vida tem razão para existir. Qual que é a razão do homem natural existir? Nenhuma. Qual que é o sentido que o homem natural tem na sua vida? Levanta, trabalha, cansa, perde, ganha, morre. A nossa vida tem sentido, a nossa vida tem essência, a nossa vida tem razão, tem um porquê de existir, que vai muito além desses meros anos que passamos aqui nessa terra. A nossa vida tem uma razão de ser, de existir, que vai muito além das situações que estão ao nosso redor, ao conforto, ao luxo, às coisas que eu posso conquistar, às coisas que eu consigo possuir. A nossa vida tem a razão, tem a essência de existir, que é Cristo, porque tudo converge na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amados, que esses breves pensamentos nessa introdução dessa epístola façam sentido na nossa vida, que possamos entender a grandeza da salvação que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, na grandeza da eleição que Deus nos tem dado, na posição singular que Deus nos tem elevado. Que isso faça sentido, que possamos ler, estudar a palavra de Deus, entender as verdades contidas na palavra de Deus, que isso seja de conforto, que isso seja de ânimo e estímulo, para vivermos os propósitos, os planos, os preceitos que Deus tem traçado para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.